Olá, boa noite, tudo bem com você? Aqui estou eu e minha esposa, para iniciarmos mais uma live, para estarmos aqui junto com você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje é um dia especial, que estaremos juntos estudando a palavra de Deus. Estamos aqui no período da Páscoa e vamos estudar o que aconteceu, né, com Jesus. Não é isso, meu bem? Isso mesmo. Nós estamos meditando na semana sobre porções da vida do Salvador, né? E nós queremos iniciar essa live cantando sobre a graça, que é um hino muito bonito, que enche o nosso coração de alegria, porque a graça de Deus também alcançou a mim e a você. Então nós vamos cantar Graça. Que lindo esse hino, que você possa acompanhar, tá bom? Cante aí de casa, compartilha, convida seus vizinhos, seus amigos, manda para eles, que será uma bênção hoje essa live, tá bom? A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega o sol, tranquilo descansa seu coração. A graça se explica em uma cruz. Aí eu posso entender que o céu me traduz. A voz é minha sentença, mas agora estou livre em Jesus. Simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, que Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão. Mas a graça deixou um abismo e seis pilares que Deus amou, mostrou-nos a estrada de volta para a casa do Pai, onde iremos morar, nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim.
louvado seja Deus. Estão entrando aí, você que está entrando. Vejo aí que o Jacos. Quero mandar um abraço para Jacos, que está aí. Ele é lá de Caruaru. Um abraço, Jacos. Irmão Jacos, você é uma bênção. E meu amigo Walter. Meu amigo Walter também está aí ao vivo conosco. Nós estamos aqui nessa live. Esse mês inteiro estaremos fazendo live todos os dias, às 20 horas, às 8 da noite, tá bom? Então, você estará conosco. Perdão, todos os dias não. Nós deixaremos você ir para a sua igreja, né? Na quarta-feira e no domingo não faremos à noite, tá bom? No domingo nós faremos já no finzinho da tarde, mas à noite você está livre para ir para a igreja, tá bom? Então, nesse momento eu quero convidar você para estar conosco durante esse período da Páscoa e depois, passar a Páscoa, nós estamos aí já programado um curso do Apocalipse. Você vai conhecer melhor o Apocalipse, não do jeito que muita gente aí fala da internet, mas do jeito que a Bíblia fala, né? Olha só, o Walter está lá em Natal, ó, lá. Boa noite, ele está em Natal, Walter, mostra aí, fala o nome da cidade que você está, escreva aí, você, não só o Walter, mas você que está vendo aí a nossa live, você vai compartilhando e coloca o nome de onde você está assistindo, está vendo, tá bom? Para nos ajudar aqui, saber até onde está chegando. E compartilha com seus familiares e amigos, tá? Então, a partir do dia 10, nós teremos aqui sorteio de vários brindes e você participará, tá bom? Um abraço para todos e nós vamos fazer uma oração agora. Nós já cantamos a Deus, queremos orar por você, para Deus abençoar a sua vida. Você que está vendo aqui pelo Facebook e também pelo Instagram e o YouTube, tá bom? Ele está em São Paulo, Walter. São José dos Campos, São Paulo. Um abraço para você e sua família, meu amigo Walter. Então, você que está aí, não sei a hora que você está vendo, alguns estão vendo ao vivo agora, mas que Deus abençoe você. Eu quero orar por você que está vendo agora e você que está vendo depois, tá? Vamos orar? Amado Deus, eu quero te agradecer por tua bondade, por tua misericórdia, por nos dar mais uma chance para estarmos aqui fazendo essa live. Abençoa cada pessoa que faz parte dessa live. Em nome de Jesus, teu Espírito Santo toque em nosso coração para que consigamos, Senhor, levar o teu evangelho o mais longe possível a todas as nações. Em nome de Jesus, toca no coração de cada pessoa para compartilhar essa live. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje nós vamos falar sobre a vida de alguém que aparece rapidinho na Bíblia, mas também marcou a história. Ficou marcado na história como um personagem que esteve, assim, uma participação nos últimos instantes da vida do nosso Senhor. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre Simão Cirineu. Você já ouviu falar dele? Pois é. Jesus estava ali, ó, nos últimos instantes. Nós vamos fazer uma retrospectiva, falando os fatos cronologicamente, para você poder se lembrar do que tinha acontecido naquela sexta-feira. Desde quinta-feira, Jesus estava com os seus discípulos. E na quinta-feira à noite foi a última ceia. Jesus também foi levado ali, foi para o Getsêmani com os discípulos e ali ele passou o momento mais terrível da vida dele. Você sabia que na cruz não foi o momento mais difícil? E sim no Getsêmani? Naquele jardim, Jesus suou grandes gotas de sangue pela agonia da separação do Pai. Mas finalmente ele foi preso, traído por um de seus discípulos e começou um julgamento. Levaram Jesus e começou um julgamento de ilegalidades, assim, ó, cheio de ilegalidade. Aquele julgamento feito ali de qualquer jeito, às pressas, né? Primeiro ele foi levado lá para as audiências preliminares com Anás, depois com Caifás, depois ele foi no Sinédrio, depois ele também foi levado
para Pilatos, Herodes. Jesus apanhou várias vezes da multidão, porque teve uma hora que atacaram Jesus. Ele também levou chicotadas, ele estava sem dormir desde quinta-feira, em jejum, sem beber água. Imagina isso, né? E na segunda série do julgamento de Jesus, ele foi interrogado por Pilatos e enviado depois para Herodes. Em seguida, foi reconduzido para Pilatos. Imagina, não tinha carro, isso tudo era andando a pé, muito desgastante, provavelmente no sol quente, com pessoas gritando, né? A multidão ali muito eufórica negativamente. E Jesus também foi esbofeteado, açoitado e coroado de espinhos, coberto por uma capa aonde as pessoas gracejavam dizendo assim: salve, rei dos judeus. Jesus finalmente foi entregue aos soldados e coloca-se agora a caminho do Calvário. Sem alimento ou água, sem dormir, cansado pelo atropelo de todas as formas e abusos das últimas horas. Imagine nosso Salvador, a situação que ele estava. A caminho do Calvário, ele coloca sobre ele um pedaço da cruz que chamava-se patíbulo. E esse pedaço ele pesava mais ou menos uns 30 quilos. E diz que Jesus estava muito debilitado e ele não conseguiu levar aquele pedaço da cruz, que não era para ele, né? Era para Barrabás. Então, acontece o encontro entre Jesus e Simão. Os dois vinham de direções opostas e se encontram. De repente, Simão, ele chega ali, né? E ele procedia, na verdade, de uma colônia grega chamada Cirene, que fica lá no norte da África, aonde muita gente lá da região de Jesus, né, os judeus, estavam lá nessa colônia. Então, provavelmente ele tinha ido lá para as celebrações da Páscoa. Mas essa cruz preparada para Barrabás, colocada em seus feridos ombros sangrentos, Jesus não conseguiu carregar. E ele desmaiou. Por 2 vezes tentaram colocar a cruz, mas ele não conseguiu sustentar a cruz. Então, quando Cireneu vem, ele escuta aquele barulho, aquela turba enfurecida, e ele se depara com aquela cena. E ele, com uma expressão de compaixão, ficou olhando. Então os soldados viram que não tinha como descarregar a cruz, pega Simão e obriga ele a carregar. Imagina isso, que coisa vergonhosa, meu bem. Carregar a cruz de um criminoso. Mas quem era essa pessoa? Ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque os 2 filhos dele, de Simão, eram discípulos de Cristo. Eles já andavam perto de Jesus, ouviam as pregações de Jesus. Imagina isso. Mas Simão mesmo não tinha tido contato com Jesus ainda. O momento do encontro, Simão ali foi obrigado a carregar aquela cruz. Forçaram ele a carregar. Jesus estava no seu limite de resistência física. Então agora eu queria que você imagine isso. Ele teve o privilégio de carregar a cruz de Jesus. Está bem pertinho, vê o comportamento de Cristo no momento de mais aperto, de mais agonia, de pressão de todos os lados, mas Jesus não respondia errado, aquela calma, aquela mansidão, e o coração de Simão foi muito mexido. Cada passo que ele carregava aquela cruz, ele ia entendendo que aquele homem não era um homem comum. Que aquele homem realmente era aquele a quem as pessoas estavam dizendo que ele era realmente o Messias. E as convicções naquele coração foi aumentando, e aquele homem ligou-se para sempre
a cruz de Cristo. Ligou-se para sempre aquele drama que o universo inteiro estava assistindo. O homem de Cirene, num ato não ensaiado, fez com que milhões de cristãos, ao longo dos séculos, que estariam dispostos a fazer o que ele fez se tivesse a oportunidade. Ele fez o que a gente gostaria de ter feito. Você gostaria, meu bem, de ter ajudado Jesus a carregar a cruz? Com certeza. Estava pensando aqui, né? O privilégio dele. Uma coisa que não era fácil fazer, mas eu pensei aqui, o único homem que ajudou Jesus, né? Nesse momento difícil. Isso mesmo. E ali naquele momento, ele teve a oportunidade de conhecer Jesus no limite da sua fraqueza humana, mas na maior força e poder, que é vencer todos os obstáculos que Jesus estava vencendo para dar salvação a mim e a você. E nós também somos chamados por Deus para carregar a cruz de Cristo. Nunca mais a vida de Simão foi igual. Simão para sempre quis ser seguidor de Jesus. Agora não mais pelo que ele tinha ouvido, agora pelo que ele tinha visto também. Ele tinha experimentado a companhia de Jesus. Já prestou atenção que todo mundo que teve um encontro verdadeiro com Jesus, que se deixou ali, ver e ouvir e sentir quem Jesus era, nunca mais voltou a ser a mesma pessoa? Você já viu isso? Isso é muito lindo. A Bíblia ela se refere a esse momento como um momento decisivo na vida de Simão. Simão poderia ter recusado? Sim, poderia ter recusado. Mas ele obedeceu ali às autoridades e aquilo foi uma grande bênção na vida dele. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 26, diz assim, no verso 31, e depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe com as suas vestes e levaram ele para ser crucificado. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem o obrigaram a levar a sua cruz. Jesus, naquele momento, teve ajuda de alguém que depois nunca mais quis largar a cruz de Cristo. Tomar a cruz de Cristo é renunciar à própria vontade, o egoísmo, os desejos mundanos, para seguir a Jesus diariamente. Isso é tomar a cruz de Cristo. E Deus está nos convidando hoje para que nós também tomamos a cruz de Cristo e possamos segui-lo de pertinho diariamente. O que é tomar a nossa cruz e seguir a Jesus? Viver como se tivesse morrido e negar-se a si mesmo. Quer ver? Vamos ver o que Jesus falou lá em Lucas, capítulo 9. Olha que interessante que Jesus falou aqui. Capítulo 9, no verso 23 em diante. E Jesus aqui ele diz algo para as pessoas que estavam ouvindo ele. Quando ele estava pregando um dia, ele disse, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Opa, quer dizer que além da cruz de Cristo, tem a nossa cruz, a nossa parte, as dificuldades. Mas tem uma palavra aqui, negue-se a si mesmo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a vida, a salvará. Aquele momento era para ser um momento de desonra. Simão estava carregando a cruz aparentemente de um criminoso. Mas, na verdade, Simão estava carregando a cruz do Salvador do mundo. E aqui, Jesus ele faz uma pergunta no verso 25 de Lucas, capítulo 9. O que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Você quer ganhar algo muito especial na sua vida?
Busque fazer a vontade de Deus. Busque carregar a cruz de Cristo, obedecer a sua palavra. E você vai experimentar o que é salvação, porque Jesus disse que quem perder a vida por conta dele vai salvar a sua vida. Que coisa especial! Eu queria que nós pensássemos nas oportunidades que Deus nos dá, que às vezes a gente nem está esperando e Deus nos dá oportunidades. Bom, aquele homem estava preparando-se para celebrar a Páscoa e ele foi um privilegiado que encontrou face a face o Cordeiro Pascual. Presenciou-lhe os cravos atravessando as mãos e os pés. Viu a lança romana abrir o peito de seu Senhor. Partilhou da intensidade daquele momento. Viu o sol se escurecer. Ouviu a oração dos lábios de Jesus. O brado que ressoava ao seu ouvido está consumado. Ele o viu baixar a cabeça e o sol intenso e brilhante, como jamais havia visto. Simão saiu do Calvário marcado para sempre. E eu pergunto, eu quero que você imagine que essa semana santa não seja só mais uma semana. Você está tendo contato com mensagens que nos levam a refletir sobre a vida e morte do nosso Salvador. Então, o que ficou marcado para você? O que vai ficar marcado? Queria que você pensasse nessas coisas durante essa semana. E que seja uma semana diferente para mim e para você. Simão carregou a cruz de Cristo. Participou um pouco dos sofrimentos dele. Você sabia que Jesus ainda não parou de sofrer? Não é, meu bem? Porque Jesus tem muitos filhos que ainda não aceitou a salvação que ele oferece de graça. E Jesus tem muitos filhos que precisam ouvir dessa salvação. E se eu e você quisermos participar, levando a cruz de Cristo, nós temos que pregar essa mensagem. Falar da salvação, da mensagem que Deus deixou para nós. Porque Jesus está voltando. Em breve nós vamos ver Jesus face a face. Vamos poder estar para sempre com Ele. Então quero convidar você a não só ouvir durante essa semana, mas falar para alguém sobre Jesus. E nesse momento eu quero pedir a meu esposo que faça mais uma oração, para que eu e você não só carreguemos a cruz de Cristo, mas também carreguemos a nossa cruz e sigamos a Jesus e possamos negar a nós mesmos as nossas vontades, nossos desejos egoístas e colocar Deus em primeiro lugar. Assim nós vamos estar fazendo a vontade de Deus e alegrando o coração desse Jesus que morreu por mim e por você. Amém, louvado seja Deus, que bom que você está aí conosco. Se você ainda não compartilhou, compartilha e fala para os seus amigos que tem essa live todos os dias aqui para você participar das bênçãos do Senhor. Assim como Simão chegou no momento de ajudar a Cristo, agora é o momento de nós ajudarmos ele, levando esse evangelho para cada um dos nossos irmãos. Então vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer porque aqui estou com minha esposa e com meus amigos e irmãos que estão aí do outro lado. Quero pedir uma bênção sobre cada um de nós, que teu Espírito Santo nos ajude a carregar a cruz, a nossa parte fazer, Senhor, que é obedecer e falar para os outros que existe uma saída. E a saída é te obedecer, te aceitar como nosso Salvador. Abençoa que essa live chegue nas pessoas, Senhor. Cada pessoa que seja alcançada pela tua voz, pela tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém.
Muito bem, uma boa noite para você. Não esqueça, amanhã nós estaremos aqui às 20 horas, 8 da noite, tá bom? Um abraço, uma boa noite. Caleb Online com você. Na Semana Santa. Na Semana Santa.